momentos, daremos início à roda de conversa Atlas Mina Minimozine Mundo. O Atlas Minas Minimozine Mundo é um espaço de interação virtual para a construção coletiva de um repertório imagético das múltiplas conexões Minas-Mundo, a partir das vivências e perguntas dos pesquisadores e da rede Minas Mundo e do público. Quem vai mediar a conversa com Maurício Reus e Paulo Maciel é Sabrina Parracho Santana, professora associada do Departamento de Ciências Sociais e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela atua nas áreas de Sociologia da Cultura e Sociologia da Arte. Vamos para a conversa. Muito obrigada, Samira. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui essa noite, com aqueles que podem assistir. E agradeço esse convite, é uma alegria realmente participar dessa roda de conversa Atlas Minas Minimozine Mundo, com Maurício e com Paulo, né? E vou já iniciar passando a palavra para vocês. Queria convidar o Maurício Reus, que é professor, meu colega, né? Professor do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e atua na área de pensamento social e sociologia política da cultura. Seus temas de pesquisa atuais são modernismo e cosmopolitismo. Então, já convido o Maurício para a gente iniciar essa mesa hoje. Obrigado, Sabrina. Boa noite a todos e a todos. É um prazer estar aqui dividindo essa mesa com você, Sabrina, que é minha colega e amiga querida, e com o Paulinho, também um colega e amigo querido. Eu gostaria de começar agradecendo a organização do Festival da UFMG, mais uma vez, o acolhimento dessa proposta de desenvolvimento desse braço, né, do projeto Minas Mundo, que é o Atlas Minimozine. É um marco simbólico, eu diria, instigante e apropriado à forma do Atlas lançá-lo nesse espaço virtual, que é Minas, mas também é a grande rede mundial, né, da internet. E eu gostaria de fazer um agradecimento público, em nome da coordenação do Projeto Minas Mundo, aos 4 curadores, que são pesquisadores do projeto e que atuaram na concepção adaptada para o meio digital do Atlas e na montagem dos 4 painéis que inauguraram essa nossa espécie de exposição virtual permanente em progresso, né? Então, obrigado, Sabrina, que está aqui presente, Luiz Felipe Kojima Irano, Ronieri Menezes e o Paulo Maciel, também aqui presente. E gostaria também de agradecer aos estudantes, nossos fiéis escudeiros, que têm nos dado apoio técnico da pesquisa para a implementação até a operacionalização da interface interativa do Atlas agora durante o festival. O Atlas Minas Mundo, né, o Atlas Minas Minimozine Mundo, como a gente acabou resolvendo chamar, e que agora a gente está apresentando ao público, ele é um espaço de interação virtual, né, para a construção coletiva de um repertório de imagens que pense essas múltiplas conexões cosmopolitas entre Minas e mundo. Ele foi livremente inspirado no projeto notável e inconcluso do Atlas de Imagens, do Aby Warburg, né, um pensador alemão que virou de ponta cabeça a história da arte ao, como ele dizia, abri-la, né, o que significava provocar nela um anacronismo positivo. O Atlas do Warburg, eu não vou me estender muito nisso aqui, porque, como a gente combinou, o Paulo vai ficar encarregado de trazer para o público essa inspiração mais teórica, né, que está por trás do desse projeto, mas eu vou dizer algumas palavras uma breve explicação que eu acho que ajuda a situar um pouco o que está em jogo, né?
O que esse atlas do Warburg pretendia era identificar a sobrevivência do passado nas imagens, estabelecendo o que ele chamava de cadeias de transporte, como se fossem linhas de transmissão de certas características visuais transversais aos tempos, né? Que carregavam consigo o pathos, assim, uma espécie de emoções básicas que eram geradas desde o nascimento da civilização ocidental. Não à toa, ele chamava o Atlas de Histórias de Fantasmas para Adultos. O projeto contava com painéis em que se combinavam, assim, segundo uma lógica metonímica, fotografias de obras de arte, imagens cosmográficas, mapas, manuscritos de jornais, revistas, mapear o processo de mudança e permanência da cultura pelas imagens e as suas sobrevivências, criando um conjunto de painéis com certas sequências temáticas mais amplas, quase como se fossem esses mood boards que a gente está acostumado a ver hoje em dia, né? Para vocês terem uma ideia, uma exposição montada no passado em Berlim, que buscava se aproximar do projeto originalmente ideado pelo Warburg, trouxe 1.000 imagens em 63 painéis, nos quais se podia perceber essa sobrevivência de gestos e motivos comuns na antiguidade, tal como elas se apresentavam em uso na arte comercial dos anos 20, por exemplo. Então, agrupando pranchas, né, que era como ele chamava esses painéis, pranchas de natureza muito, muito dispar, tanto temporalmente quanto espacialmente, era possível perceber certas simetrias, certas conexões que resultavam do confronto dessas imagens heterogêneas. Então, a própria forma Atlas permitia, assim, segundo o Warburg, uma reconstituição de uma história da imaginação humana, que dava a ver certo nexo invisível e secreto das diferenças, rompendo com a linearidade progressiva que caracterizava a história da arte convencional. Então, assim, era quase como se estabelecesse pontes, criando um baralhamento entre temporalidades. Qualquer imagem nunca pertence a um só tempo, ela é uma confrontação, uma coexistência de tempos distintos. Né? Ele dizia, o Atlas é uma forma visual do saber e uma forma sábia do ver. São histórias da arte sem palavras. Né? O procedimento de montagem desses painéis, que era batizado como iconologia dos intervalos, antecipou, em grande medida, esse pensamento e esse mundo digital hiperconectado, hiperlinkado, no qual a gente está inserido hoje em dia, né? Que está baseado nessa associação simultânea de imagens e num certo anacronismo mesmo. A montagem ela segue uma dinâmica de jogo, né? De jogo de imagens, assim, e portanto ela permanece sempre um pouco em aberto. Era muito comum que o Warburg estabelecesse sempre novas configurações, assim, mudando às vezes imagens de lugar, e tudo isso a gente tentou, de certa forma, operacionalizar, tornar possível com essa ferramenta interativa que a gente desenvolveu para o site, assim, como se fossem painéis móveis, né, que podem ser constantemente montados, desmontados, remontados, porque no entender dele, era justamente nessas novas configurações que os sentidos se ampliavam, se oxigenavam. Então, cada imagem nunca era fixada definitivamente, porque ela podia pertencer simultaneamente a vários contextos diferentes, formando um conjunto que, ao mesmo tempo, tem uma unidade, mas é descentrado também, né? Então, quando a gente coloca diferentes imagens ou diferentes objetos, como as cartas de um baralho, por exemplo, sobre uma mesa, a gente tem liberdade para modificar a configuração desses objetos.
gente pode fazer pilhas, a gente pode formar constelações, desgeograficar meio macunaimicamente o espaço e o tempo, vamos dizer assim, né? Confrontando-os segundo pontos de vista heterogêneos associados uns aos outros. Né? E nisso a gente sempre descobre, é possível descobrir novos trajetos do pensamento, enfim, novas relações, né? Antes insuspeitadas. Então, montando e remontando esse quebra-cabeça de imagens, que é ao mesmo tempo, né, quando a gente olha para a tela do computador ou para aquelas pranchas do Warburg, uma única imagem e, no entanto, um mosaico de imagens, a gente pode provocar um tipo de equivocação controlada, de modo que as imagens elas entram em diálogo e se pensam entre elas, transfigurando a história da arte tradicional numa certa antropologia do visual, ou numa memória impensada da história, como diz o Didi Huberman sobre o Warburg. Então, eu vou apresentar aqui agora para vocês um vídeo curtinho mostrando esse ambiente do Atlas e como também, enfim, essa brincadeira de montagem de imagens pode ser feita. Eu vou pausar um pouco durante a exibição para poder explicar algumas coisas. Vocês estão vendo a tela? Tá, ok. Então, olha, entrando no site do Minas Mundo, acessa-se a página do Atlas. Aqui vocês veem na primeira linha, né, as 4 galerias que foram montadas pelos curadores e abaixo outras que nós já recebemos desde o lançamento na sexta-feira passada. Então, clicando sobre cada uma dessas galerias, aqui, por exemplo, essa é a galeria que a Sabrina montou para a gente. Eu não vou apresentar nenhuma das galerias, vocês estão convidados a não só acessar o site para conhecer, como também a participar, seja produzindo suas próprias galerias, seja enviando imagens para que a gente possa montar. Então, eu não vou apresentar, eu só vou passar rapidamente por cada uma delas para vocês poderem visualizar. Então, aqui a gente tem a galeria que a Sabrina montou, intitulada Para Onde Nos Atrai o Azul. A galeria montada pelo Luiz Felipe Ano, Sinuosidades. E aqui a gente tem, além do modo de exibição, né, como uma imagem única na tela, a gente pode também visualizar as imagens nesse modo de carrossel, né, ou uma espécie de baralho, em que a gente dá o zoom em uma imagem, pode ir rolando as imagens para o lado e também ler a legenda de cada uma das imagens, com os créditos, etc. Isso dá uma ideia, enfim, de fluxo, de movimento, que pode ser interessante também, o que foi, inclusive, bastante explorado como um recurso na galeria do Paulo. Então, retornando, a gente vai para a terceira galeria, que é a Afro Minimosine, montada pelo Ronieri Menezes, que procura explorar esse gesto das mãos que aparece em diferentes manifestações culturais. E, por último, dos curadores, pelo menos, a galeria montada pelo Paulo, em que eu preferi exibir assim, justamente porque, como são rios, né, que conectam Minas ao mundo, dá essa ideia de movimento. Aqui é importante dizer também, o tamanho de exibição das imagens depende sempre, enfim, da qualidade das imagens que são conseguidas, né? Essa daqui é uma galeria que foi submetida por um dos pesquisadores e que a gente montou agora durante a realização do festival ainda, Joana Correia, chamada Milhos Gerais, Cosmopolitismos Rurais. É lindíssima também.
Que é importante, clicando sobre o thumbnail, né, vocês têm acesso à galeria, ou seja, sobre a imagem, vocês acessam diretamente a galeria. E clicando sobre o título, vocês acessam a descrição, né, uma nota explicativa e a autoria de cada uma dessas galerias. Então, aqui, por exemplo, a do Luiz Felipe Ano, Sinuosidades. Da Sabrina. Se vocês quiserem montar a galeria de vocês, essa também foi recebida depois pelo André, a gente montou no início dessa semana. Se vocês tiverem interesse, desejo de montar, vocês podem clicar aqui nessa guia Monte a Sua Galeria, vai abrir um formulário, basta vocês enviarem um e-mail para a gente que o nosso suporte vai entrar em contato com vocês fornecendo um login, um nome de usuário, para vocês cadastrarem uma senha e terem acesso direto à plataforma, caso vocês queiram, vocês mesmos, brincarem, né, fazerem a montagem da galeria. Ou vocês também podem optar por simplesmente enviar a imagem, né? Então, aqui nessa página, a gente tem esse campo onde vocês podem arrastar ou fazer o upload das imagens aqui, mandando junto com o e-mail, nós vamos receber tudo, e aí vocês podem, se acharem mais fácil, por exemplo, dar uma indicação numa folha de Word, ou como quer que vocês achem mais fácil o modo como vocês gostariam de ter o arranjo de imagens na tela, né? E aqui eu passo agora, então uma vez feito isso, vocês vão receber um nome de usuário, vocês vão poder acessar a página, a interface interativa, né? Entrando na página, vocês acessam esse plugin chamado Módula, clicam em Galerias. E aqui vão abrir todas as galerias que estão disponíveis, que estão já inseridas no site, né? Então, o processo aqui para vocês poderem criar uma galeria, como a função que normalmente vai ser atribuída é a de autor apenas, ou seja, vocês só vão poder realmente fazer uma galeria, mas não modificar as outras, né? Aqui, em criar nova galeria, você vai duplicar galeria. Então, vai criar uma cópia de criar nova galeria. Basta clicar em editar para ter acesso ao grid de montagem. Então, ali você renomeia a sua galeria, por exemplo, minha galeria, e escolhe a maneira mais fácil de alimentar o grid com as imagens. Você pode selecionar ela do que já está na biblioteca, você pode fazer o upload de imagens, você pode simplesmente arrastar com o cursor, pegar ela de uma pasta, arrastar e botar aqui dentro e jogar, que ela vai fazer o upload, vai aparecer aqui dentro. Então, por exemplo, aqui, selecionar arquivos. Aí você pega um arquivo, eu vou pegar aleatoriamente aqui, peguei aleatoriamente aqui alguns arquivos, algumas imagens para vocês poderem ver. Então, feito isso, adicionadas as imagens, vocês podem mexer, mover elas de lugar na tela, aumentá-las, diminuí-las, enfim, vocês podem brincar livremente e ir montando a configuração que vocês quiserem na tela. É importante dizer que esse plugin ele tem um mecanismo de aleatoriedade que faz com que as imagens elas se movam um pouco sensivelmente. Então, assim, às vezes leva um tempo até vocês se acostumarem com essa sensibilidade, né, da ferramenta. Mas, no geral, é muito fácil. Feito isso, vocês salvam a galeria de vocês e comunicam ao nosso suporte que então vai recolher os outros dados, como a descrição do painel e as legendas das imagens, e publicar no site. Então, é isso. Eu espero que vocês colaborem, participem e que enfim, tenham gostado desse braço do projeto Minas Mundo, chamado Atlas Minas Mnemosine Mundo. Obrigado.
Muito obrigada, Maurício. Sou suspeita, mas acho incrível a ferramenta. E já quero fazer mais painéis. Estou ouvindo falar. Vou passar a palavra para o Paulo. Uma alegria estar aqui com você também, Paulo. Paulo Maciel é professor adjunto do Departamento de Artes Cênicas e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. E, na sua trajetória como pesquisador da área de artes, tem se dedicado a projetos de pesquisa vinculados à história, teoria e crítica do teatro, sobretudo brasileiro. Então, te passo a palavra, Paulo, e é uma alegria estar aqui com você. Obrigado, Sabrina. Parabéns, Maurício, pela apresentação belíssima. Nós ficamos conhecendo agora. Quero agradecer à organização do festival, ao convite do Mencarelli, à minha querida Mônica, que é vice-coordenadora, toda a organização, ao Minas Mundo, ao Maurício, Pedro, e vou, então, começar a minha fala, que, de uma forma, eu acabei intitulando, para poder organizar essa dificuldade que era apresentar o Atlas e o Warburg, né? São duas coisas bem desafiadoras. Então, aqui eu estou falando não como estudioso do Warburg, como, de certa maneira, eu não me dedico especialmente a isso, mas como alguém que vem aprendendo muito com ele, pensar algumas questões ligadas à minha área aí de pesquisa da história das artes. Eu intitulei, então, chamei a minha fala de O Espelho Atlântico do Inefável, a Ninfa Maníaca, o Deus Melancólico e a Serpente Mágica, né? Conjugando essas três figuras que são centrais. Minha fala é muito dedicada a uma pessoa que eu gosto muito, que é da UFMG, professora da área de arte, que é a Deise Touré, que quem me iniciou no Mistério das Imagens. Então, é em nome dela e para ela que eu dedico a minha fala de hoje, como um carinho pelo aprendizado. E aí começa com uma epígrafe do próprio Warburg, do diário dele, de 1923, que ele diz o seguinte: muitas vezes, me parece que, como psicohistoriador, tento diagnosticar a esquizofrenia da cultura ocidental, a partir de suas imagens, um reflexo autobiográfico. A ninfa estática, maníaca, de um lado, e o deus fluvial, melancólico, de outro. A Warburg interessava aquilo que está fora da figura, seu movimento, aquilo que nela pulsa e extravasa. Perseguir na vida póstuma das imagens energias conservadas da antiguidade é se pôr diante do inefável. Igual interesse tinha Benjamin pelo que está fora da linguagem, a semelhança que a extravasa, desde simples, repetida ou refletida nela. Atlas é o titã que lutou ao lado das forças do caos contra Zeus e as forças do cosmos, na batalha conhecida como Titanomaníaca. Vencido, foi condenado a suportar a abóbora celeste, que, com seu peso, dobra sua vontade à imobilidade e, ao mesmo tempo, imprime nas suas costas a sua imagem em movimento, um saber sofrimento. O deus fluvial, a ninfa maníaca e a serpente mágica são fórmulas visuais das instâncias do tempo que informam as imagens, abre aspas, como símbolos de circulações, de migrações de homens e de ideias, exigindo do pesquisador, ao apreendê-las em seu eterno renascer, perfazer os caminhos das conexões, dos encontros entre elementos distintos. A imagem, assim, surge como um composto heterogêneo de difícil discernimento, em função de diferentes elementos que informam sua existência, situada entre lugares, norte, sul, oriente, ocidente, Europa, América, Ásia e tempos. Neste sentido, para Didi Huberman, o Atlas pode ser visto como o último aparelho para ver o tempo, no qual Warburg trabalhou desde seu retorno a Hamburgo em 1924, até sua morte, em 1929, resultado de muitos anos de pesquisa e estudo. Um aparelho para ver o tempo, a duração da história, ou um livro para se ler o que nunca foi escrito, como diria Benjamin. Objeto inacabado, sempre na iminência do fim e do recomeço. O Atlas trabalha a história da arte a contrapelo. A sua elaboração foi acompanhada de longos manuscritos teóricos, escritos, sobretudo, entre 1927 e 1929, e precedida pela intensa atividade de expositor de fotografias e reproduções sobre diversos temas e assuntos que perseguiu na maior parte da sua vida
conforme observou Fernando Tcheca, abre aspas. Painéis das exposições foram confeccionados da mesma maneira que os do Atlas, com tábuas de madeira, forradas de tela negra, onde se fixam as fotografias de quadros, reproduções fotográficas procedentes de livros ou material gráfico de periódicos ou da vida cotidiana, ilustrando, assim, o princípio das constelações. Os painéis abrangiam um ou vários temas. O Atlas seria, para Warburg, também um meio de cura, de retomada da própria vida após um longo período no hospital. O deus melancólico havia aprendido com os dançarinos da serpente como cuidar da ninfa maníaca. Vale lembrar que o Atlas era, na época, um gênero conhecido e o próprio autor colecionou vários deles, históricos, arqueológicos, artísticos. Entretanto, seu interesse não era por conta do enciclopedismo, nem por sua adequação à noção de arquivo ou de dicionário. Pelo contrário, o objetivo era o de apresentar seus argumentos tendo como elementos da base não as proposições ou as palavras, mas as imagens. Tecnologia visual moderna que ensina o olhar a ver o mundo, a história, a arte, mas nas mãos do autor encontrou outra razão de ser prática e teórica, que, de acordo com a Gambi, seus blocos bizarros e constelações de imagens, expõe as multiplicidades que constituem o saber fazer visual. O título, originalmente dado pelo autor, foi Atlas Mnemosine, série de imagens para o estudo da função dos valores expressivos da antiguidade, estabelecidos na representação da vida ativa na arte do Renascimento europeu. Trata-se de um atlas destinado ao estudo da função dos valores expressivos da antiguidade do Renascimento europeu, e um passo na direção de sua ideia da antiguidade indestrutível, que retorna através das imagens, transformada pela longa duração das fórmulas patéticas da vida ativa na história e na arte. Entre 1893 e 1895, viveu mais uma temporada em Florença, e no último ano de sua estadia, publicou seu segundo ensaio importante, tratando dos desenhos de Bernardo Bontaletti para as festas do Grão-Duque Ferdinando I da Toscana e Cristina da Lorena, em 1588. O estudo sobre as festas, ou o estudo sobre os entreatos, foi fundamental para a sua investigação do tema, pois a festa lhe permitiu descobrir uma passagem da arte antiga para a vida florentina, baseada em seu texto nas correlações tecidas entre obras de arte, desenhos e descrições de festas, tendo como guia nesse assunto Jacob Burckhardt. O trabalho sobre os entreatos deslocava o campo da observação do quadro para o da cena, girando em torno, por sua vez, dos deslocamentos entre representação e presença da antiguidade elaborada no Renascimento italiano. A cena teatral, ou a cena do entreato e a dança, tomam o lugar do quadro e da escultura e permitem o saber ver de que modo os artistas italianos se aproximaram dos temas e, posteriormente, viraram pinturas, esculturas, conforme ressaltou Michaud. Trata-se de compreender não como os artistas italianos, poetas e pintores aproximaram-se da antiguidade, mas, ao contrário, como distorcem os temas dela para transformá-los em figuras bem descritas na realidade florentina. Trata-se de uma tradução. Em O Nascimento de Vênus, por exemplo, deslocou o olhar do historiador da arte para as bordas ou para as margens do quadro, concebendo a forma do saber visual de uma perspectiva coreográfica ou cênica, dinâmica, e destacando, a partir delas, os atributos do movimento que dinamizam a figura central, como, por exemplo, as vestimentas, os acessórios, os cabelos, além das duas figuras aladas que avançam na direção do espectador, representando os ventos, que fazem juntos tremer a vista. Podemos perceber como os elementos externos sujeitam a figura central.
A reflexão de Warburg sobre o problema do movimento retornou-nos 2 estudos publicados em sequência, logo após, no ano de 1902, em A Arte do Retrato e a Burguesia Florentina e A Arte Flamenga e o Início do Renascimento Italiano. Ambos dedicados ao que denominou de arte viva do retrato, pois o vivo, agora, não é mais concebido a partir da representação do movimento ancorada nos atributos externos, mas por meio da presentificação do patos na própria imagem. Como comentou, bem colocado, Michaud, a representação do movimento não mais pretendia sugerir a circulação dos corpos móveis no espaço, mas sua presença na imagem. Não o seu deslocamento, mas a sua presença, aquilo que pulsa, aquilo que faz a imagem avançar. Para se chegar à presença dos corpos na imagem, foi preciso antes ver como os elementos visuais da antiguidade ganhavam vida na festa, nos entreatos. E explorar, então, a passagem aberta da vida para a arte. Assim, refluir ainda mais na direção inversa, em busca daquilo que ele pode chamar da causalidade extrasensível aterradora do movimento, presente ou atuante na formulação sensível, visível da imagem. Aqui eu estou querendo chamar a atenção um problema aqui que é justamente dar a ver aquilo que é extrasensível, a semelhança entre o sensível e o extrasensível. Como ele resolve isso? Isso que eu estou chamando aqui do inefável. A busca da representação antiga da vida ativa levou à exploração da região, abre aspas, orgiástica das massas, para descobrir nelas o elemento cunhado, que introduziu na memória das formas de expressar os engramas das experiências passionais, que sobrevivem, abre aspas, como patrimônio conservado na memória e determinam quais modelos, os contornos que a mão do artista traça quando se propõe a fazer ressaltar, sob a luz da criação, os valores máximos da linguagem gestual. Fecha aspas. Engramas passionais que voltou a se deparar em 1895, quando visitou Nova York, Novo México, São Francisco e Stanford. A visita feita ao Novo México foi fundamental para a sua investigação do tema da vida ativa das imagens, conforme recordou em seu diário em 1923, pois, segundo ele, possibilitou seu contato com a prática artística do homem primitivo, que, segundo complementou, nos informa sobre a sobrevivência da humanidade primitiva na cultura. Bárbaro sabia que não se tratava de uma cultura intacta e nem intocada, e por isso mesmo a experiência lhe pareceu fundamental para se ter uma ideia do saber visual índio, interessado que estava pelo problema das linguagens, das ligações simbólicas. E aí isso vai ser importantíssimo para ele, porque ele vai recompor agora as imagens que ele viu, inclusive, nos desenhos das festas, onde aparece a serpente. Daqui o que seduz ele é a dança dos serpentes, os dançarinos da Ori, que é um ritual específico dos índios Pueblo. E é da onde ele vai trazer essa experiência. Então, é a luta entre o Apolo e a serpente Piton, que se desenrolara anteriormente no palco dos entreatos de forma fictícia, reproduz-se agora no ritual indígena, de forma real, como acrescenta Michaud. Warburg encontrou na dança a figuração de uma compulsão ontogenética sensorial das causas, como ele diz, buscando, desta maneira, uma perspectiva comparativa para o sintoma antiguidade, partindo, abre aspas também, palavra deles do diário dele, a eterna indianidade que se descobre na alma desamparada. Em sua tentativa de refletir sobre si mesma, de se defender da tragédia da tensão, da clivagem, entre o instinto mágico e a inibição à lógica destrutiva. São os textos do Diário do Warburg, de 24. Em 14 de março de 1923, em seu diário escreveu, abre aspas, que ainda sob efeito do ópio, abre aspas, estava farto da história estetizante da arte.
pois lhe parecia que a contemplação formal da imagem, que não a considera um produto biologicamente necessário entre a religião e a prática da arte, segundo ele só compreendeu tardiamente, dava margem a falatórios estéreis. Ou seja, sua visita aos pueblos lhe permitiu observar e registrar, abre aspas, a relação orgânica entre arte e religião nos povos primitivos, descobrindo, segundo complementou, a sua indestrutibilidade. Então, temos a indestrutibilidade da antiguidade e a indestrutibilidade da indianidade, que, segundo ele, vão permanecer. Os valores existentes, os valores expressivos pré-existentes, agora são identificados a partir da cultura primitiva dos índios, segundo ele. Comparativamente, revelam o poder mnemônico das imagens enquanto se constitui como cristais dos deslocamentos no tempo. A memória sobrevive por meio da imagem. A imagem não é um suporte da memória. A imagem é a memória condensada, cristalizada. Segundo George Agamben, observou em As Ninfas. É um patos da sensação ou do pensamento. E, por este motivo, abre aspas, a imagem mnemênica está sempre carregada de uma energia capaz de mover e turbar o corpo. Neste sentido, o lugar do dançarino não está no corpo, em seu movimento, mas na imagem, como cabeça de medusa, como pausa imóvel, mas carregada ao mesmo tempo de memória e energia dinâmica. Por isso, a ninfa de O Nascimento de Vênus reaparece animada no corpo da Índia Puebla. A ninfa renascida ou arrancada da antiguidade voltava a cruzar seu caminho no Novo México, mas agora reconfigurada de acordo com o hibridismo pueblo. Enquanto uma das formas patéticas do saber visual, a ninfa assumiu diferentes contornos em função da sua repetição ou da sua irrepetível, quer dizer, da sua repetida indestruição, se isso pode ser possível, ou seja, sua repetida volta, do seu renascimento. Né? Por isso, no Atlas, nenhuma imagem é original, nem também uma cópia. As imagens devem ser vistas como um composto indiscernível de originalidade e repetição, forma e matéria. O interesse de Warburg na investigação das fórmulas visuais do patético na imagem do Renascimento residia historicamente em sua reflexão sobre o processo de desdemonização do acervo comum das impressões fobicamente marcadas e inquietantes, que o homem culto do Renascimento, criado na disciplina eclesiástica medieval, via como um território proibido, maligno, que somente os descrentes do espírito podiam atravessar. Por outro lado, a desdemonização da antiguidade dizia respeito às origens da representação do movimento nas imagens, conforme salientou de Huberman. Abre aspas. Toda essa teoria da pantosfera era fundada sobre um pensamento antigo ou nietzschiano da tragédia. Toda a sua teoria da memória visava a um pensamento de ciclo histórico dos conflitos entre monstra e astra, pois ele dá conta da história humana no que ela tem de mais cruel e violento. O projeto de retomar os valores expressivos pré-definidos, para, de posse deles, iluminar as forças obscuras que animam, pulsam na representação da vida ativa e se repete em cada gesto no passado, né? E, nesse caso, no presente, que é como se, no mesmo gesto feito pelos florentinos, que despoticamente prepararam o terreno para a vinda do sujeito moderno, que, nesse sentido, se debate entre as forças do caos, ou as massas orgiásticas, e, de outro lado, as forças do cosmos, as forças dos deuses. Finalizo lembrando que, enquanto escrevia este texto, me deparei com uma triste ou feliz coincidência. Não sei se é uma terrível ou feliz coincidência. Há um tempo que tenho sido tomado pelas fúrias da Orestia, de Ésquilo, me pedindo para pensar a continuidade da trilogia. Ela termina com a aliança entre as fúrias e os deuses olímpicos, selada por Atena. No momento em que são transformadas em entidades benfazejas da cidade,
ocupando, após sua transformação de fúrias em Emenildes, um lugar no Tribunal de Justiça da cidade. As fúrias se transformam nas Emenildes e dão título à última e terceira parte. Mas não podemos esquecer que, no nosso exercício de imaginação, elas sobrevivem nessas entidades benfazejas, pois são indestrutíveis. E por isso elas me pedem para voltar ao texto. Vamos, assim, formando o palimpsesto do medo e do terror e da sua contribuição para o desenvolvimento das formas de representação da vida e movimento que nos levam à sobrevivência das fórmulas do patos, da vida, da arte e da história. O problema começa a partir daqui. Após liberar as fúrias das Emenildes, o que fazer delas ou com elas? Resposta encontramos no Atlas Minimósimo. Só isso, obrigado. Muito obrigada, Paulo. É um prazer poder te ouvir. Eu esqueci de pedir para aqueles que estão escutando colocarem suas questões no chat do YouTube, porque depois a gente vai recuperar na hora do debate, né? Quer dizer, então, por favor, não deixem de comentar, que teremos acesso aqui aos comentários. Né? Eu vou agora fazer uma breve comunicação aqui, porque eu sou mediadora e expositora. Na verdade, o que eu pensei foi contar um pouco como foi que eu constituí esse painel, né? Quer dizer, a partir do convite muito generoso do Maurício, né? E do projeto Minas Mundo, enfim, André e Pedro também, enfim. É uma alegria, queria agradecer também ao FMG, ao Festival de Inverno, ao Mencarelli, uma alegria poder estar aqui. E vou contar um pouco de como foi que eu pensei e construí a partir dessa proposta instigante, né? Quer dizer, a gente partir do Warburg para pensar o que seria um painel, né? Como é que a gente comporia essas imagens desse universo Minas, né? Então, eu vou apresentar aqui as imagens e contar um pouco desse processo, né? Eu preciso colocar aqui em modo... acho que já está aparecendo para vocês. Né? Quer dizer, então, a primeira coisa que eu fiquei pensando quando fui convidada foi o que une a arte contemporânea mineira. Né? Quer dizer, será que existe um patos que retorna na arte, nas imagens da arte mineira, né? Quer dizer, na arte contemporânea mineira? Quais são esses fantasmas, né? Quer dizer, que habitam essa memória, que retorna, essas imagens, memórias, né? Quer dizer, que voltam? E fiquei assim muito tempo refletindo sobre isso, assim, de maneira assim, até um pouco angustiada, né? Quer dizer, mas o que une a arte mineira? Né? Quer dizer, e a primeira coisa que me... Obviamente que existem muitas artes mineiras, né? Quer dizer, especialmente uma infinidade de períodos históricos, né? Quer dizer, de maneiras de pensar a arte mineira, né? E também diversidades formais, né? Quer dizer, uma diversidade de fato de imagens e de motivos, né? Quer dizer, de patos que vão habitar esse repertório. Então, a partir um pouco dessa dificuldade, né? Quer dizer, dessa diversidade, fiquei pensando, né? Quer dizer, muito também assim, animada por esse projeto que Minas e Mundo, né? Fiquei muito pensando nessa ideia de que mais do que um localismo, né? Quer dizer, o modernismo mineiro, a arte mineira, ela vai se marcar por uma dialética do global e do local, né? Quer dizer, do universal e do particular.
né? Quer dizer, o tempo todo fiquei movida por isso, também lembrando muito de Guimarães Rosa, né? Então, a partir de um certo levantamento de imagens dessa arte contemporânea, eu comecei a pensar numa possibilidade de unidade cromática que me surgia a partir das próprias imagens que eu levantava, né? E que me remetiam sempre a um certo azul do barroco mineiro, um azul que também está em várias imagens, eu acho, das obras de arte mineiras. Embora, é claro, que não seja uma predominância absoluta, né? Quer dizer, mas fiquei pensando nisso e também informada pela leitura do Guimarães Rosa. Eu vou ler um trecho aqui, depois fui reler Guimarães Rosa para ver o que pensar sobre o que é essa universalidade, né? Quer dizer, essa relação do universal e do particular que se estabelece, eu acho, nas discussões de Minas, né? Então, eu vou ler um trechinho desse quarto prefácio de Tutameia, que acabou dando o título ao painel, né? E que eu acho que, enfim, acho que marca o que informou a ideia do painel, né? Eu vou ler aqui o trecho. Zito olhou o morro acima, a sacudir os ombros e depois a cabeça. O senhor ponha perdão para o meu pouco ensino. Olhava como uma lagartixa. A coisada que a gente vê é errada. Queria visões fortificantes. Acho que o borrado sujo o senhor larga na estrada. Em indústrias escritas, isso não se lavora. As atrapalhadas, o senhor exara dado desconto. Só para preceito, conserto e castigo, essas revoltas frenesias. O que Deus não vê, o senhor dê ao diabo. Ora, pois, o que no sertão só se pergunta. Que é o que faz efeito e tem valença? Zito contou-me histórias das 3 moças de trás das serras, o cavaló que não foi achado, da do Carmo, deu de agir. A gente não quer mudança e protela. Depois se acha a bica do resguardado. Menino afina para crescer. De tiagote, a bicheira cai de entre a criolina e a carne sã. O que com o dito, ademais vertido, compreender-se-ia mais ou menos, aí é o Guimarães Rosa traduzindo, né? O mal está apenas guardando lugar para o bem. Quer dizer, eu acho que isso é uma imagem que atravessa a obra do Guimarães Rosa, né? O mundo supura só a olhos impuros. Deus está fazendo coisas fabulosas. Isso é fala do Zito, né? Quer dizer, e concluída com a fala do narrador, para onde nos atrai o azul, né? Quer dizer, essas sucessões, né? Quer dizer, o redemoinho na estrada, né? Quer dizer, que marca a obra do Guimarães Rosa, né? Parece se expressar nessa imagem de para onde nos atrai o azul, né? Quer dizer, uma relação bem e mal, né? Algumas imagens quer dizer, que vão marcando uma sucessão de relações entre o bem e o mal, né? Quer dizer, entre universal e particular, né? E que vão ser resumidas, eu acho, nessa imagem, de um bem, enfim, que acabaria por si apenas poder aparecer a partir da imagem do mal, né? Enfim, então, a partir dessas ideias do Guimarães Rosa, eu acabei pensando muito sobre o azul, né? E acabei achando as fotografias do Germano Neto,
com essas imagens do céu, cheguei a comentar com o Maurício e o Paulo, né, e o Ronieri, quando a gente estava discutindo a formação dos painéis, como é que o céu de Minas ele parece mais azul justamente por causa do contraste com uma terra ferrosa, né, quer dizer, com uma terra de uma cor complementar, que é esse laranja, né, quer dizer, e se sobressai, né? Então, eu fiquei um pouco informada por essa ideia de que o azul marca a paisagem mineira e também a maneira como a arte barroca, né? Quer dizer, vai usando essa cor, né? E depois isso retorna, a sensação que eu tenho é que isso retorna em algumas obras importantes de artistas mais contemporâneos. Então, eu trouxe aqui algumas imagens que não estão no painel, né? Quer dizer, essa do mestre Taíde, da matriz de São Francisco, de Ouro Preto, né? Quer dizer, que é uma imagem onde o manto azul tem uma predominância muito visível, né? Quer dizer, que se coloca justamente pelo contraste com as cores complementares, né? E também está envolto num azul, o teto da capela, né? Da igreja matriz LA é azul, né? E depois outras imagens dessa cor que se repete, né? Quer dizer, mas que não vão, é isso que eu queria marcar, né? Quer dizer, que não é que seja exatamente uma necessidade, como uma memória que necessariamente torna, ela vai tornar de maneiras completamente diferentes, né? Quer dizer, como alegorias, eu acho que a ideia da alegoria barroca do Benjamin é interessante, né? Quer dizer, alegorias que também dão margem a múltiplas interpretações sempre, né? Quer dizer, a alegoria ela não tem um só sentido, né? A segunda imagem que eu também não estava no painel, acho que também me informou essa ideia de como compor essa arte mineira, foi a Igreja da Pampulha, com os painéis de Portinari, né? Quer dizer, uma imagem também que habita, né? Né, quer dizer, essa ideia que a gente tem de Minas, né? Daí, enfim, a partir então dessas referências, né, quer dizer, então comecei a pensar como é que esse azul, né, quer dizer, esse azul que é universal e particular, né, quer dizer, como é que ele vai aparecendo na arte moderna e, sobretudo, na arte contemporânea de artistas mineiros, né, de artistas que fizeram sua carreira em Minas. Quer dizer, a primeira obra que eu trouxe é essa, da Lydia Clark, que eu gosto muito justamente porque é uma artista, quer dizer, é uma obra de 54, né? Quer dizer, uma obra que ela já vai estar pensando a quebra da moldura, né? Quer dizer, ela parte da série A Quebra da Moldura, né? E ela vai justamente tentar expandir essa ideia da arte para fora da moldura, né? Quer dizer, uma ideia de que a arte ela não é só aquilo que está ali, mas ela se coloca na vida, né? Quer dizer, ela não é só, ela é um objeto no mundo, né? E ela se projeta para fora, assim como Minas também se coloca no mundo, né? Quer dizer, ela ao mesmo tempo particular e universal, ao mesmo tempo local e global, né? Então, eu trouxe essa imagem da Lydia Clark, e depois eu acho que ela se repete em outras imagens também, enfim. E acho também que é interessante porque justamente ela, naquele momento em que o concretismo estava altamente discutindo o que era a arte concreta e retomando as cores primárias, ela vai eleger uma cor que acho bastante assim, que combina, pelo menos, com essa paisagem mineira, né? Quer dizer, esse marrom, esse terroso vermelho, avermelhado, né? Quer dizer, com uma cor azul, né? Depois os paulistas vão dizer que esses artistas do Grupo Frente não eram concretistas, porque não usavam as cores primárias, né? Quer dizer, e ela vai escolher uma cor que é bastante local, né? Quer dizer, e, no entanto, universal, né? Eu acho que essa é uma imagem que eu gosto, né? Depois, além da Lydia Clark, também pensei em artistas que são
desse período, né? Quer dizer, o Amílcar de Castro, com uma gravura, né? Que o Amílcar que estudou com Guignard, né? Quer dizer, estudou na Escola do Parque com Guignard, né? E vai fazer uma arte que não tem absolutamente nenhuma relação com aquela que a gente conhece das paisagens de Minas, de Ouro Preto, né? Que o Guignard consagrou, né? Na arte, no modernismo brasileiro. Então, a gente tem aqui uma obra do Amílcar, também desse período, né, quer dizer, no meio do século XX. Né? Essa daqui já é mais tardia, mas é uma gravura. Né? Mas é um artista que vem do grupo, justamente dos concretos, do grupo Frente, depois que ensina o manifesto no concreto. Né? Depois eu também, pensando na Escola do Parque, né, quer dizer, desses alunos do Guignard e desse universalismo que eles vão expressar, pensei na Mary Vieira, né, quer dizer, que é uma artista que durante muito tempo se pensou paulista, né, mas que também parece que recentemente foi descoberta mineira, né, e tem essa boate azul, que é um projeto arquitetônico para o Cassino Palace de Poços de Caldas, né? E que vai também fazer uso desses volumes, né? Quer dizer, terrosos azuis. Né? Esse daqui também é uma parte, o Cassino Palace foi construído em 47, o projeto dela de 47, e depois ele vai ser destruído, né? Quer dizer, em 2011. Né? Então, a partir dessa destruição, o Tiago Honório, junto com Pedro Vieira, fazem essa espécie de instalação com o chão que está aqui no canto, né? Quer dizer, com os restos do piso do cassino da Boate Azul, que era o projeto da Mary Vieira. Né? Então, esse chão ele vai voltar nessa exposição, com curadoria do Cauê Alves, em 2016. Então, eu trouxe essa imagem para também retomar o Tiago Honório, que eu acho que é outro artista mineiro que vai, não tanto por causa do azul, né, quer dizer, mas que vai dialogar com essa possível memória, né, quer dizer, com esses temas que retornam, né, na arte mineira. Tá? Essa é uma obra, chama Leituras, de 2015 a 2018, agora não escapa exatamente a data, em que ele vai fazer uma réplica das mãos do São Simão Stock, do Aleijadinho. Né? Quer dizer, ele faz as réplicas da mão, claramente remetendo a esse barroco, né? Quer dizer, um barroco que é mineiro, né? As mãos que expressam esse virtuosismo, né? Quer dizer, são sempre lembrados como uma expressão do virtuosismo do Aleijadinho, mas também da sua, né? Quer dizer, das consequências da lepra, né? Quer dizer, que acabaram gerando consequências na sua própria, no corpo, né? Enfim, então, o Tiago Honório faz a escultura das mãos. Eu trouxe essa imagem porque ela tem uma calça azul ali, mas não é exatamente uma obra azul, né? Mas vai retomar essa ideia do barroco e depois ela vai ser apresentada no MASP junto com o livro do Mário de Andrade sobre o Aleijadinho, né? Quer dizer, mostrando também que esse barroco é uma alegoria do Brasil, né? Quer dizer, o barroco mineiro e é o mundo, quer dizer, é o Brasil e também se põe no mundo. Né? Então, aqui a imagem na esquerda é o São Simão Stock, desculpa, do Aleijadinho, e a imagem à direita é a obra do Tiago Honório. Essa é uma obra do Farnese de Andrade, né? Quer dizer, que também vai ter um diálogo com esse barroco, né? Quer dizer, com essas imagens sacras, perversas, né? Quer dizer, até coloquei isso no... Porque é isso que eu queria comentar, não é? Quer dizer, o barroco ele também é uma alegoria
do particular, né? Quer dizer, tem muitas leituras, né? Quer dizer, o Farnese de Andrade vai ser lido a partir de uma, né, quer dizer, de imagens que têm alguma relação com esse passado mineiro, mas também atualizando discussões, por exemplo, sobre a sexualidade, sobre a castração, né, quer dizer, sobre o homossexualismo, né? Então, o Farnese de Andrade ele vai ter quer dizer, ele retoma, eu acho que o Paulo falou uma coisa que eu achei muito interessante sobre o Warburg, né? Quer dizer, essa ideia de que as imagens elas retornam, mas distorcidas, né? Quer dizer, você tem, quer dizer, não é exatamente uma colagem, né? Quer dizer, são colagens, o que o Farnese de Andrade faz são assemblagens, de fato, né? Mas para construir novas propostas, né? Quer dizer, novas questões e colocar de outras maneiras, né? Então, eu acho interessante que esse barroco ele retorna, mas é atualizado de uma forma nova. Depois, o Éder Santos também, né? Quer dizer, é um outro artista mineiro contemporâneo que vai trabalhar com vídeo de instalações, né? Essa imagem também trouxe porque tem uma dimensão aí essa arte sacra barroca, né? Mas também com essa discussão, né? Quer dizer, essa é uma videoinstalação em que o pano do... esqueci, São Sebastião. Né? Quer dizer, esse pano que cobre o sexo de São Sebastião, ele aparece e desaparece, né? Quer dizer, você tem uma imagem em movimento em que né? Quer dizer, o corpo aparece nu e depois vestido, né? Sucessivamente, né? E o próprio Éder Santos vai dizer que é uma homenagem, né? Quer dizer, ao homossexualismo, né? Quer dizer, às agruras da vida que passam os homossexuais, né? Então, é uma outra imagem do barroco que é retomada com uma questão completamente diferente, né? Quer dizer, ou enfim, que é retomada de alguma maneira. Essa é a Ana Pi, uma coreógrafa, né? Quer dizer, uma jovem coreógrafa, cineasta também, que faz esse filme no Arblé, né? Que ela vai para a África procurar as suas origens, né? Quer dizer, então, esse azul ele vai aparecer de novo com questões que são locais, a escravidão, né? Quer dizer, mas que também retomam uma questão global, né? Quer dizer, uma escravidão que é africana, né? Quer dizer, que é brasileira, e que também está inserida numa questão do capitalismo mundial, né? Então, a Ana Pia é uma outra atualização, eu acho, dessas questões que são universais, né? Eu acho, enfim, o filme é muito bonito, né? É a Ana Pi de novo, eu gostei dessa imagem, que também é uma coreografia, agora não me lembro exatamente qual é o nome da obra, esqueci de anotar aqui. Mas eu gosto dessa imagem porque ela parece que retorna, eu até coloquei junto para a gente ver junto, né? Parece que é justamente a quebra da moldura da Lygia Clark, de fato, né? Quer dizer, a Lygia, ela parece estar dançando, é um frame do vídeo, essa imagem, né? Em que ela parece dançar na frente justamente do quadro da Lygia Clark. E, finalmente, trouxe duas imagens, uma do Matheus Rocha Pita, em que ele traz esse trabalho que é o leite de pedra, né, tirar leite de pedra, que é uma imagem que se relaciona, eu fiquei pensando muito sobre isso também, também pensando no trabalho da Ana Maria Galano sobre o Cerrado Mineiro, né, sobre a reconfiguração do Cerrado Mineiro, e questões né, quer dizer, do desmatamento do Cerrado Mineiro, do agronegócio, enfim, de outras questões que também são postas na ordem do dia, né? Então, fiquei pensando como é que ele traz uma questão que é local, né? Quer dizer, que são a pecuária, não é? Quer dizer, é o leite de Minas que vai abastecer o Sudeste, por exemplo, né?
mas também com um caráter altamente universal, essa ideia de que a gente precisa tirar leite de pedra, né? Quer dizer, ele retoma na exposição o poema do Drummond, né? Quer dizer, uma pedra no meio do caminho, né? Quer dizer, essa ideia de que das agruras, né? Quer dizer, de uma vida que não é só local, né? Quer dizer, que não são questões só de Minas, né? Que são questões universais, né? E o Tiago Rocha Pita também, enfim, eu trouxe uma outra imagem que é essa, eu também esqueci o nome da obra. Esqueci, não anotei. Mas, vocês desculpem, deve estar anotado aqui no painel, né? Que é o desmoronamento, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente, mas que é feita a partir do... Ai, gente, eu estou... Da limalha de ferro, não é isso? Não, desculpem. Quer dizer, a limalha de ferro, né? Quer dizer, que vai servir de pigmento, né? E que justamente é o desmoronamento, né? Quer dizer, você tem essa imagem da mineração mineira, né? Quer dizer, da relação com a natureza e enfim, tudo aquilo que a gente conhece das recentes, dos acontecimentos recentes da mineração, enfim, Mariana, Brumadinho, esses desdobramentos recentes do uso da natureza, enfim. E isso está contraposto àquela imagem de fundo, que é uma imagem que é uma videoinstalação, né, em que o Tiago Rocha Pita coloca um barco no mar, que é representando a morte do pai, né? Então, também tem uma relação aí do particular, né? Quer dizer, do universal, né? Enfim, eu queria só terminar aqui com essa pequeno poema, que também é do Murilo Mendes, né? Quer dizer, que é sobre Taormina, não tem nada a ver com Minas, mas que ele vai dizer que ninguém recebe conscientemente o carisma do azul. Ninguém esgota o azul e seus enigmas, né? Eu acho interessante porque é o azul, mas não é o azul de Minas, é o azul de Taormina, né? Quer dizer, percebido, é claro, por um poeta mineiro, né? Enfim, e foi assim que eu construí o painel, era só para contar um pouco dessa experiência e convidar, eu acho, todos a contarem um pouco dessa experiência com Minas, né? Eu imagino que a gente já esteja com as perguntas aqui no chat. Eu agora preciso tirar as perguntas. Notas de desabamento. Obrigada. Obrigada, Maurício colocou aqui o título da obra do Tiago Rocha Pita. A gente tem alguns comentários aqui. Samira Ávila. Não, desculpa. Fernando Valério. Paulo, sempre inspirador. Gratidão pelo compartilhamento, por sua pesquisa. Sandra Marques, a imagem terrosa das fotos iniciais de Minas, colorindo o fundo de um céu azul, estabelece um belo diálogo com a obra de Elijah Clark. Enfim, eu queria, assim, tem uma coisa que eu fiquei, não sei, queria saber de vocês o que vocês acham, que eu, como mediador, vou colocar uma questão. Na verdade, a gente tem bem pouco tempo agora que eu percebi, né? Mas o que seria o que seriam as ressurgências do pathos e da arte mineira, ou no teatro mineiro, o Paulo, né? O Maurício, o que vocês acham? Quer dizer, porque isso foi uma coisa que me informou, né? Quer dizer, ao fazer a minha a composição, né, do painel. E fiquei querendo ouvir um pouco o que Zoe, né? Quer dizer,
Bom, eu acho que a gente já tem várias propostas no próprio Atlas, né? Mas queria saber de vocês. André Botelho também fez. Bom, depois a gente continua. Maurício? Vou deixar essa para o Paulinho responder, porque o Paulinho também montou o painel dele. Pode falar, não, Maurício. Pode falar, Maurício, à vontade. Não, assim, quer dizer, eu acho que há um. Se a gente for pensar, né, quer dizer, o que ele está chamando, me parece que às vezes uma certa confusão, eu posso estar enganado, né, entre, digamos, a figura, de entender a figura como a repetição da figura fosse o sinal dessa sobrevivência. E a figura, quer dizer, é uma fórmula, né? Ou seja, ela se constitui de atributos, uma fórmula mesmo matemática, digamos assim, né? Que eu junto esse elemento com esse elemento com esse elemento e produzo aí uma identificação, por assim dizer, né, daquilo que seria esse patos que sobrevive. Eu estou pensando, por exemplo, né, numa inversão que ele faz, que eu acho que é disso que se trata, no fim das contas, né, de que o que representa é o atributo, não é a figura. Tem uma inversão fundamental aí, né? Então, são os atributos que sujeitam a figura ao movimento, no primeiro momento. É a aparição, então, desses elementos, né, que vão surgindo, as figuras aladas, né, que reaparecem embaixo da figura do nascimento de Vênus, o cabelo da Vênus no vento, o tecido colado no corpo, né? Não é necessariamente, quer dizer, ele não está com isso tratando necessariamente, quer dizer, o centro que seria da iconologia, a figura, se perde nesse caso, porque a figura é dita, né? A figura é falada, o que está falando dela está fora dela. Né? Acho que é por isso que eu começo a falar justamente isso. O que interessa a verba é que está fora da figura, mas que é fundamental porque sujeita, de alguma forma, a figura ou se cola a ela. Aí que eu acho que é a coisa que me parece mais difícil de pensar isso quando a gente pensa assim, tudo bem, mas onde estaria isso no Barroco Mineiro? Bem, se eu for pensar, por exemplo, tem uma imagem, inclusive, que o Fernando que falou aqui, que me orientando, ele levou uma imagem de uma Nossa Senhora do Rosário, que, se você perceber, quer dizer, ela desloca uma série de elementos, de atributos que estão na outra imagem. Então, você tem lá no lugar da concha, você vai ter a nuvem, ela subindo, ascendendo ao céu, no lugar das duas ninfas do vento do oeste e do leste que tem aqui, você vai ter lá os querubins, que são imagens, figuras aladas, né? Ou seja, os atributos estão todos se reconstituindo em torno dessa figura que emerge como se ela estivesse em movimento, no ar, suspensa no ar. Né? É justamente isso que é importante, entender a imagem do ponto de vista da dinâmica que ela cria a partir dos atributos. Você tem que imaginar que aquilo está em movimento, que aquilo é aéreo, que está em suspensão. Não é uma imagem fixada, parada, como você teria aí dessa ideia de um espectador que vê, né, e essa imagem serena, imobilizada, que é a imagem que se criou, digamos, né, da arte clássica, que é um pouco a discussão dele com o Wilkman, né, da resposta dele à noção da arte clássica, ele Burkhardt ali discutindo um pouco. Então, eu pensaria, por exemplo, que nessa imagem da Nossa Senhora do Rosário, ela refaz os atributos, que vão conferir àquela imagem a ideia de que ela está se movendo. Né? Essa movência está na nuvem, está nos querubins, né? E a figura parece ser, com isso, movimentada. Então, é isso que ele chamaria, num primeiro momento, digamos, né, em que o movimento surge dos elementos, dos atributos externos, e que, segundo eu penso, sujeitam a figura. E que é uma leitura que ele vai mudar completamente, porque ele vai deixar de pensar o quadro pendurado, né, numa relação frontal, e vai pensar o quadro, mais ou menos, que eu poderia quase dizer deitado na mesa, né, como um plano de imanência de trabalho, e não necessariamente como uma imagem finalizada e acabada, terminada ali. Então, por isso eu chamo também, acho que a experiência que o Warburg tem, me parece, dos estudos que o Burkhardt vai fazer no primeiro momento das festas,
fundamental por isso, porque é nas festas, dentro da corte florentina, que você vai começar, de uma forma, a dar vida a esses elementos, essas figuras da antiguidade. Aquilo que eu falei lá, ou seja, né, o que interessava ali são as distorções, né, se apropriar daquilo no sentido de conferir aquilo uma vida. Então, eu pensaria neste lugar. Talvez, quer dizer, eu acho que é tão difícil dizer disso sem, né, estabelecer assim, um parâmetro, mas eu acho que para mim estaria assim, identificar primeiro, né, eu estou chamando aqui, essas variações, essas mudanças, essas distorções, mas que alguns elementos, digamos, alguns atributos que aparecem, como aparece na Índia Puebla, que é um pequeno bonequinho que ela carrega, uma outra imagem que tem aqui no braço, ou seja, o movimento está ali, é um movimento o tempo inteiro, digamos, contornando aquela figura, animando a figura, nesse caso. Né? Então, eu pensaria desse lugar, mas eu acho que aí teríamos que, digamos assim, aprofundar mais de onde vem esse patos, que patos é esse, afinal de contas, que eu acho que também o patos não é o mesmo. Aí são as minhas questões, né? De interesse de pesquisa hoje, sobretudo estudando isso na América Portuguesa, já que meu projeto hoje está voltado justamente das formas de representação da vida em movimento na América Portuguesa para tentar reconstituir um pouco, digamos, as artes cênicas ali naquele contexto. Eu achei que isso era importante, fazer esse movimento. Então, acho que a gente, de repente, vai se deparar com isso. É curioso quando você percebe, por exemplo, que os trajes mesmo já traziam elementos muito importantes que representam, a que chama aqui toda nossa, é que a gente sempre atribui a representação à figura humana, e não aquilo que está fora dela e que a constitui ou a sujeita a ela. Então, acho que esse talvez seja o maior desafio que a gente tem. Então, pensando nessa linha, eu diria isso. Ou seja, eu vejo em alguns lugares, por exemplo, eu vejo nessa imagem, na Santo Rosário, que tem lá a mesma dinâmica, ela está vestida, o vestido tem um movimento ondulado ali, né? Está na vestimenta, está nos querubins, está na nuvem, está numa série de elementos que compõem, por assim dizer, aquela ideia de que ela está em ascensão, né? Que ela está em movimento, portanto. Obrigada, Maurício. Sabrina, eu não sei se eu teria assim, assim alguma coisa exata para te dizer, mas o que eu poderia dizer é que eu acho que tem um motivo que me fascina muito, que é o que está na voluta, né, enfim, das esculturas, das obras barrocas, né? Porque acho que a voluta ela capta algo que para mim tem uma relação direta com isso que a gente vem tentando qualificar como um cosmopolitismo mineiro, né? A voluta ela é uma força que é centrífuga, ela se abre, ela não fecha, né? Ela é uma espiral, ela não é um círculo. Ao mesmo tempo está sempre em movimento, né? Então, e é um movimento descentrado que vai se expandindo, e ao mesmo tempo evoca, não sei, a dança cósmica de criação e destruição, sabe? A serpente que come o próprio rabo, enfim, evoca um É o torresmo também, sabe? redemoinho Aquele do torresmo, a gente até Guimarães. usa isso no... Então, então eu penso um pouco nessa imagem, sabe? Eu acho que isso é uma imagem que é potente para pensar essa relação Minas-Mundo. Mas, enfim, acho que era isso que eu teria a dizer assim de bate-pronto da sua... Agora eu devolvi a pergunta difícil que vocês me colocaram para fazer o painel. Gente, muito obrigada. Só ler aqui os últimos comentários. O André Botelho, que mesa incrível. Parabéns, colegas do Minas Mundo. Linda galeria, exposição da Sabrina e uma aula maravilhosa sobre Warburg, atualíssimo, como o Paulinho mostrou. Gente, uma alegria
estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada, Maurício, obrigada, Paulinho, obrigada ao Festival da UFMG. Enfim, acho que vocês, não sei se querem se despedir. Bom, pode falar, Paulinho. Agradeço a mesa, agradeço a Sabrina, Maurício, mas continuo dizendo que, né, isso é uma coisa longa, porque eu não sou das artes visuais, sou das artes cênicas, a minha ligação aí é muito mais pensar nas questões de ligação, mas como também não tem tempo, o meu painel fica como um enigma, já que todo mundo me pergunta o que eu quis fazer ali. Mas, se vocês perceberem, na fala tem a opção de elementos, de ideias que estão ali, o movimento da superfície do rio, o movimento que parece submerso, tem uma opção de questões que eu fui construindo ali. Então, assim, agradeço Micarelli, agradeço André, Maurício, Sabrina, Pedro, todo mundo do festival e do Minas Mundo. Agradeço quem esteve até agora com a gente e vamos para frente para ver que Minas Mundo é esse. Isso, eu também só queria reiterar os meus agradecimentos, enfim, à organização do festival, ao Mencarelli pelo apoio a essa frente importante do projeto, que eu acho que vai ser, de fato, vai ser muito produtiva daqui para frente, para engajar os pesquisadores e o público também. E espero, enfim, que essa mesa tenha servido assim, um pouco como um torresmo, como um aperitivo para encorajar as pessoas a participarem e construírem os seus próprios painéis. E já assim, dizer também já que está no nosso horizonte, a partir de agora, sei, quem sabe fazer umas oficinas com os curadores ou com outras pessoas para que a gente possa desenvolver, de fato, uma forma colaborativa de uma construção coletiva desses painéis. Então, enfim, novidades virão, nos acompanhem. É isso. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Paulinho. É sempre uma alegria estar com vocês.